Tô de volta, estamos de volta para a nossa parte 2 da aula 6, onde a gente está falando sobre as cores da desigualdade. Como a desigualdade se manifesta diferentemente em contextos culturais, econômicos, políticos, históricos variados. Lembrando lá sobre a aula sobre estruturas sociais e as suas dimensões, né? Essas dimensões vão reorganizar as relações de poder dependendo da sociedade que eu estou inserido ou eu estou falando, né? Agora, um tema muito atual que tem se tornado, né, muito falado, ainda bem, que as pessoas precisam se inteirar sobre isso, é a questão do gênero e da sexualidade, né? Aqui a gente já entra mais numa definição, porque eu acho que muito se fala e pouco se sabe sobre gênero, gêneros no plural e sexualidades no plural, mas aqui vai ser uma introdução, tá? Eu não vou dar conta de falar sobre tudo, sobre todas as denominações de gênero, nem sobre todas as tipificações de sexualidade, porque eu precisaria de uma aula de 2 horas. Mas a gente sempre tem nosso encontro pelo Meet para tirar dúvidas e comentar sobre o assunto da aula, certo? Mas afinal, o que é gênero, professor? Né? Todo mundo tem gênero, a gente está falando tanto sobre gênero, transgênero, agênero, cisgênero, o que eu sou, o que eu não sou, né? Olha aí o nosso bonequinho, para explicar para criança, hein? Isso aí é ótimo, porque está muito bem desenhado. É uma explicação direta ao ponto. Basicamente, todos nós somos esse bonequinho aí. Todo mundo tem uma identidade de gênero. Todo mundo tem uma orientação sexual. Todo mundo tem um sexo biológico. E todo mundo tem uma expressão de gênero. Peraí, eu tenho tudo isso dentro de mim? Aonde que tá? Né? Então vamos por partes. Para começo de conversa, né? Quando eu estou falando de gênero, eu não estou falando de sexo. São duas coisas diferentes. Essa é a primeira coisa que eu preciso dizer. Quando eu estou falando de gênero, eu não estou falando de sexo, necessariamente, né? Sexo é uma característica biológica. É uma característica de construção do seu corpo físico. A gente está falando sobre genitais, a gente está falando sobre órgãos, a gente está falando sobre o sistema reprodutor ou não, né? A gente está falando sobre características biológicas, o sexo, certo? Então, aquilo com que o seu corpo, né, constrói uma relação, né, funcional, biológica, né, aquilo é o sexo. Agora o gênero não está no sexo, o gênero está na cabeça. O gênero, ele é uma identidade, o gênero é um papel, uma função. O gênero, acima de tudo, ele é um comportamento esperado, né? Ele é uma construção social, certo? Só que ele é uma construção social que foi construída para dar um papel ao sexo biológico, certo? Então vamos com calma. Gênero, ele derivou da ideia de sexo biológico, mas ele não é biológico, né? O gênero, ele é uma construção cultural e social, certo? Então por que todo mundo tem um gênero, ou pessoas que são agênero? A gente está falando de quê? A gente está falando desses papéis que são esperados em sociedade, né? O que é que se espera de um homem? O que é que se espera de uma mulher? Né? E por que isso foi criado a partir da genital? Sendo que a genital ela tem uma função meramente excretora, de urina, né, de eliminar dejetos, ou reprodutora, né, de procriação, ou de simplesmente prazer, né, sexual. Para quem tem maturidade e para quem tem a idade necessária, também serve para prazer, né? Mas ela não fala pra gente quem é que tem que lavar a louça. A genital não fala pra gente quem é que tem que sair para trabalhar e voltar com o salário. A genital não fala pra gente quem é que tem que estar na política. A genital não fala pra gente quem é que pode dançar, pode pintar a unha, pode passar maquiagem. A genital não fala pra gente quem é que tem que usar calcinha, sutiã, cueca. A genital não fala pra gente quem é que joga bola, quem é que brinca de boneca. A genital não fala nada disso. Tudo isso é uma construção de papéis. Papéis de gênero. Então, a partir de agora, se eu estou falando dos papéis esperados na sociedade, eu vou usar gênero, não sexo, certo? Então, tem uma diferença aí.
bom? Então, eu posso ter inúmeras expressões de gênero, né? Por muito tempo a gente achou que gênero era binário, que era uma coisa ou outra, ou é homem ou é mulher. E muitas pessoas ainda se enquadram nesses papéis, e está tudo bem. Ninguém precisa se deixar de ser homem nem mulher. Eu mesmo me reconheço enquanto homem. Eu estou bem com esse papel, por mais que a própria ideia de homem também está se transformando, mas eu me identifico enquanto homem. Portanto, se eu me identifico com o gênero que foi atribuído a mim, eu vou usar a palavra cisgênero, certo? Então, eu estou ok, eu estou confortável, eu estou bem com essa expressão de gênero, né? Então, eu sou cisgênero, eu me identifico com essa expressão, certo? Mas se eu não me identifico, se eu sei que eu não sou compatível com isso que a sociedade espera de mim, porque a sociedade olhou o meu sexo biológico e determinou papéis que eu não me identifico, que eu não me sinto bem, que eu não me sinto confortável, aí eu não sou uma pessoa cis, eu sou uma pessoa trans, certo? As pessoas trans significa aquilo que vai além, né? Então as pessoas trans são aquelas que vão além das determinações de gênero, né? São aquelas pessoas que vão além do binarismo homem-mulher. Pode ser uma pessoa, né, que foi designada enquanto homem pelo sexo masculino no nascimento, mas na cabeça ela nunca foi homem, ela sempre se sentiu mulher, e em um determinado momento da vida ela transiciona, né, a gente usa essa palavra, ela transiciona para adequar o seu corpo ao gênero esperado pela sociedade, para que as pessoas olhem para ela e já identifiquem o que ela já sente na cabeça, no coração, no espírito dela, que ela é uma mulher, né? Ou não, ou ela não precisa passar por tudo isso, ela pode simplesmente se expressar da maneira como ela quer, se sentir livre para expressar seu gênero como ela quer. E aí que a gente entra na expressão de gênero, né? Se você corresponde ao que a sociedade espera, né, você está expressando o gênero de uma maneira conformada ou conformista, e está tudo bem. Quer dizer, né, se você estiver confortável com isso, está tudo bem. Agora, se você vai contra isso, você quebra os padrões de gênero, né? Então você já tem uma expressão de gênero que é dissidente, que é uma expressão de gênero que vai contra a corrente. Porque as pessoas não esperam que você faça isso. As pessoas esperam, a sociedade, a cultura, principalmente as culturas mais tradicionais, mais fundamentalistas, espera que você manifeste gênero da maneira que você foi designado no nascimento. E aí, gente, eu preciso abrir um parênteses aqui. É óbvio que existem questões religiosas, é óbvio que existem questões de crença. Mas aqui a minha função é falar para um público amplo, tá? Eu não estou dando aula só para cristãos, eu não estou dando aula só para ateus, eu não estou dando aula só para evangélicos, só para budistas, só para... Não. Eu estou dando aula para o público de uma escola pública, né? Que é variada e que é diversa. Então, independente disso, independente de crenças pessoais, né, de certo, de errado, de pecado, de não é pecado, de céu e de inferno, nós estamos em uma escola pública democrática. E dentro da democracia, nós temos que ter liberdade para falar sobre essas pessoas que existem, que estão entre nós, que somos eu, é você, é seu amigo, é seu primo, é sua mãe, é seu pai. Que são muitas pessoas que não se encaixam nesse padrão de gênero e sexualidade. Ok? Ok. Então, já que a gente resolveu isso, vamos falar agora sobre a orientação sexual, né? Na verdade, antes eu vou falar sobre o sexo biológico, porque eu já estava falando sobre ele. Na medicina, né, estuda-se isso muito, na biologia estuda-se isso muito, a genital masculina, a genital feminina, o pênis e a vagina, certo? Aqui eu estou falando dos órgãos, né, os órgãos genitais. Então, esses órgãos têm todas as funções que eu já falei, né, mas eles não determinam em si, não está ali, né, as informações que você precisa para cumprir o seu papel de gênero. O papel de gênero você aprende no processo de socialização. Você aprende com seus pais, com suas mães que vão te educar para ser homem, para ser mulher. Né? Você aprende com a sua família, com a igreja, com a escola, com o ambiente de trabalho. Você aprende com os namoros, com os relacionamentos. Você vai aprendendo como um homem deve se comportar, como uma mulher deve se comportar, dentro dos padrões, certo? Agora o sexo biológico não. O sexo é um órgão. É um órgão que existe o masculino, existe o feminino. Nesse quesito, né, ainda da medicina
classificar o pênis e a vagina, mas também existem pessoas que nascem com uma genital híbrida, né, que é aquilo que a gente chama de intersexo, ou a pessoa intersexual, intersexo. Tá? Isso existe, isso veio do útero, isso veio do DNA, dos cromossomos, não é nenhuma modificação que a pessoa faz. Né? Não, nem todas as pessoas nascem com pênis ou vagina, tem pessoas que nascem com essa genital intersexo, que é uma genital híbrida, né, entre o pênis e a vagina. Porque no período de gestação, quando a gente está na barriga, não sei se todo mundo sabe, né, existe ali uma transição, né, entre as duas genitais. Então, a parte ali, né, da genital, que seria o clitóris ou clítoris da vagina, ele se prolonga e se torna o pênis, né, e acaba fechando embaixo para formar a segunda parte. Então isso é na aula de biologia que vocês vão ver em detalhe, tá? Mas aqui eu estou explicando que tem pessoas que por questões cromossômicas, questões genéticas, elas nascem com essa genital ou genitália híbrida, que não é nem um pênis nem uma vagina. E aí elas podem optar depois, né, por cirurgias para tentar se adequar em um dos dois sexos, ou não, elas podem viver a vida inteira com essa genital híbrida, né? E tá tudo bem. E isso vai depender muito de como os pais, as mães, a família vai lidar na hora do nascimento, se for com uma visão binária ou não binária, né? E dar a liberdade para a pessoa se identificar assim que ela crescer e tiver idade para tomar essa decisão. Agora, orientação sexual, a gente não está falando mais só sobre mim. Eu não estou falando mais só sobre como eu me enxergo, como eu me identifico, como eu me sinto. Orientação sexual é em relação aos outros também, né? Como eu me sinto em relação aos outros? Quem me atrai? Quem me traz interesse? Por quem eu sinto aquelas borboletas no estômago, né? Por quem eu sinto paixão, romance? Por quem eu sinto desejo, né? Então, orientação sexual é em relação aos outros, tá? E aí sim a gente tem inúmeras orientações sexuais. No nosso bonequinho aí, a gente está falando que de um lado existem os heterossexuais, pessoas que têm uma identificação, que têm desejo, que têm atração, né? E que têm vontade até mesmo de estabelecer uma vida ou não com pessoas do gênero oposto ou de outro gênero, né? E pessoas homossexuais que sentem atração, que sentem desejo por pessoas do mesmo gênero, né? E quem sente atração por todos os gêneros ou por mais de um gênero é bissexual ou pansexual, né? Que são palavras quase que sinônimas, né? Sente atração por mais de um gênero, certo? Então, existem várias possibilidades para a gente sempre lembrar que sexualidade é um espectro também, assim como o gênero, né? Não são linhas muito bem definidas, tá? Assim como não existe só um tipo de mulher ou só um tipo de homem, também não existe, né, só homo, hétero e bi, né? Tem pessoas que transitam entre essas coisas. Tem pessoas que precisam, por exemplo, sentir afeto, amor, paixão, ou sentir compatibilidade de ideias intelectual para sentir prazer, né? Tem pessoas que não, que sentem prazer de qualquer forma. Então, tem pessoas que, né, condicionam a sexualidade ao sentimento, né? Então, assim, tem várias formas de sexualidade, né? Isso pra gente entender também que nem todo hétero é igual, nem todo homossexual é igual, nem todo bissexual é igual, mas tem algo que os une, que é essa característica de atração por um gênero ou por outro, certo? E aí a gente chega na nossa sigla maravilhosa LGBTQIA+, que é a sigla atual do movimento e do coletivo de pessoas que se identificam enquanto gênero ou sexualidades dissidentes, que não seguem o padrão, né? Antigamente, na época dos nossos pais, nossos avós, usava-se a sigla GLS. A gente não fala mais isso, né? Porque GLS é muito antiquado, muito reducionista, né? E GLS colocava também o S de simpatizantes, de pessoas que não são gays e lésbicas, mas que apoiam, né? Mas aí teve uma inversão. O próprio feminismo, o movimento feminista, colocou o L na frente do G, né? Para falar que ainda dentro do movimento
as mulheres ainda são mais inferiorizadas do que homens, né? Inclusive as relações lésbicas são muito fetichizadas por heterossexuais, sendo que na verdade é uma relação afetiva amorosa igual, né? E é muito importante eu falar isso, gente. Orientação sexual, a gente não está falando de transar, a gente não está falando de sexo a todo momento, tá? Orientação sexual é com quem você cria afeto, é com quem você quer estabelecer uma vida, com quem você quer estabelecer uma relação, tá? Não necessariamente sexual. A gente está falando de atração para uma outra pessoa, uma identificação. A gente está falando de amor, tá? Porque tem muita gente que tem essa visão que o movimento LGBT é um movimento puramente promíscuo, é um movimento sujo, depravado. E não, as pessoas têm sexualidades assim como héteros, não são limpos e puros, né? Existem héteros de todos os tipos. Então, assim, não tem nada a ver com esse ato sexual. A gente está falando aqui sobre atração e afeto, tá bom? Então a gente tem aí na nossa sopa de letrinhas o L de lésbicas, o G de gays, o B de bis. E esses três correspondem à orientação sexual ou sexualidade, certo? A gente pode usar também a palavra sexualidade. E depois vem o T que é transgêneros, transexuais e travestis, e o Q de queer, tá? Travesti é um termo muito latino, ou muito da América Latina, né? Principalmente do Brasil. Travesti é uma identidade que é muito marcada por uma pauta política, de posicionamento político, né? Principalmente por mulheres trans que foram marginalizadas a vida inteira. E normalmente essas mulheres trans são mulheres trans negras, indígenas, pardas, de periferia, pobres, né? Então, quando a mulher trans tem condições, é uma mulher trans branca, uma mulher trans de elite, e ela consegue fazer as cirurgias que ela quer e os procedimentos que ela quer, ela adquire aquilo que a gente chama de passabilidade, né? Ela passa despercebida e ninguém nem diz que é trans, como as pessoas falam, né? Então, mas na verdade ela continua sendo oprimida, porque no momento que as pessoas descobrem que ela é trans, a visão das pessoas muda, né? E ela passa a sofrer preconceito. Mas essas mulheres travestis, nem sempre elas tiveram condição, né? Então são muitas mulheres que tiveram que recorrer à prostituição, são muitas mulheres que são violentadas, são muitas mulheres que são agredidas, são muitas mulheres que são expulsas de casa, que passam por exorcismos para tirar o demônio do corpo, enfim, essas coisas que existem no Brasil, né? Mas na verdade elas só não se identificam com o gênero que foi designado. Então, às vezes travestis são mulheres, são pessoas não binárias, que não são nem homens nem mulheres, e às vezes travestis são mulheres trans mesmo, né? Mas é um nome específico para mulheres trans, é uma identidade política para mulheres trans ou para pessoas não binárias no Brasil, tá bom? E não é só colocar uma peruca e pintar a unha que você vira uma travesti, que você não vira uma travesti, você é uma travesti, é uma identidade, né? Quando você se maquia, se pinta, aí você está fazendo a arte de drag queen, que é uma outra coisa. Drag queen não é gênero, drag queen é uma arte, né? Qualquer gênero pode fazer drag queen, pode performar drag queen. Mas a travesti é uma identidade, a pessoa é travesti a vida inteira, né? E o queer já é uma identidade muito do norte-americana e europeia, né? Até a palavra vem do inglês, que é uma palavra que sempre foi usada para xingar pessoas gays, tipo viadinho, né? Mas foi assumida enquanto essa identidade não conformista, né? O queer é uma identidade que transita, não é nem homem nem mulher, como se fosse o não binário, né, no português. Ou a pessoa que não se identifica com os padrões de gênero, tá? E aí ela simplesmente, né, se expressa da maneira como ela bem achar conveniente, tá bom? Então também é uma posição política aí. Agora o I vem de intersexo, como eu já expliquei. O I é uma questão de sexo biológico que se torna também para algumas pessoas expressão de gênero, né? Que elas não querem assumir nem um polo ou outro desse espectro. E o A, que pode ser tanto para assexual quanto para agênero, né? O A significa não. Então pessoas que não se identificam com nenhum tipo de gênero, ou não sentem prazer, não sentem atração, não sentem afeto, não sentem necessidade de expressar sua sexualidade por nenhum gênero, né? São pessoas assexuais, pessoas que simplesmente estão bem com elas mesmas e não têm
essa necessidade ou essa identidade, essa sexualidade, né? E aí é lógico que tudo isso é muita informação, a gente precisa estudar com muita cautela e saber que essas teorias ainda estão em desenvolvimento, né? Mas que essas pessoas existem, independente de você concordar ou não, elas estão aqui, elas estão vivas, elas estão brilhando, produzindo suas artes, vivendo suas vidas e enfim. Mas aquelas que decidem, né, por preconceito, por tradicionalismos, por intolerância, né, não aceitarem que existe mais de um tipo, né, de existir no mundo do que o que elas estão acostumadas, são aquelas pessoas homofóbicas e transfóbicas, né? Então, fobia vem aí do grego, né, que é aversão, é aquilo que repele, que joga para fora, né? Então, homofobia ou bifobia ou lesbofobia, né, são aversões às sexualidades dissidentes, sexualidades que não são heteronormativas, que não correspondem ao papel do mamãe, papai, homem e mulher, né? E a transfobia é a aversão, o preconceito, a intolerância a gêneros dissidentes, gêneros trans, gêneros que não se conformam nos papéis estabelecidos. Certo? Eu sei que ficaram muitas dúvidas, como eu disse, ainda tenho mais ali que a gente não falou, mas essa aula não é para falar sobre a sigla, é uma aula para a gente entender a diferença de gênero e sexualidade, tá bom? Então, para a gente finalizar essa aula de hoje, como tudo nessa vida é político, as relações de gênero também o são. Então, gênero na sociedade é extremamente marcado por relações de poder, historicamente, né? Não só no capitalismo, como em quase todas as sociedades. Os papéis de gênero sempre foram muito marcados. O que é para o homem, o que é para a mulher. Né? E, inclusive, é importante eu frisar aqui que nem todas as culturas são binárias, tá? A nossa cultura se organiza em homem e mulher, mas tem muitas culturas indígenas, asiáticas, africanas e por aí vai, que enxergam mais de dois gêneros, enxergam três gêneros, por exemplo, com o gênero de dois espíritos em alguns povos indígenas do Canadá, né? Ou algumas culturas asiáticas que identificam, reconhecem cinco gêneros, isso historicamente, né, no passado, e de uma ancestralidade aí que é viva até hoje, né? Mas na nossa cultura a gente tem esse polo aí de homem e mulher, que sempre foi marcado por papéis de gênero, né? Então, o papel do homem sempre foi reservado às tarefas públicas, às tarefas externas, ao contato social, né? E a mulher sempre reservada ao papel privado, ao papel das tarefas internas, das tarefas domésticas, né? Então aí, o homem, né, numa sociedade tradicional, padrão, o papel do homem padrão sempre foi esperado que ele gerasse, que ele tivesse o emprego, que ele conseguisse trabalhar fora, que ele trouxesse a renda, que ele carregasse o sobrenome da família, que ele fosse dono das propriedades, que ele representasse a família nos ambientes sociais, que ele fosse para a guerra, que ele também exercesse uma certa violência, uma postura dura e agressiva, inclusive nas respostas e na relação com os outros, né? Então isso é o que é esperado de um homem, né? E aqui é óbvio que existem homens sensíveis, existem homens, enfim. Mas na construção de gênero é esperado, isso em muitas sociedades que são binárias assim, esses papéis para o homem. Tanto que são homens que historicamente ocupam posição de chefia, de presidente da república, de donos de empresa, de inclusive lutadores e esportistas e várias outras coisas aí que são vinculadas ao perigo, ao extremo e às atividades públicas, né? E a mulher sempre reservada ao âmbito do privado, tá? Isso antes do movimento feminista ainda existir também, tá bom? Então tarefas de cuidado, de maternidade, de reprodução, né? de gestação, de limpeza, de preparo e cultivo dos alimentos, esse negócio do acolhimento, da fragilidade, da dependência, né? As mulheres, por exemplo, né, em sociedades tradicionais europeias, eram preparadas para o casamento desde a festa de debutantes, né? Onde elas eram apresentadas à sociedade para, como se a família estivesse falando, agora ela está pronta para casar, porque agora ela menstruou. Era assim que funcionava, né? E a partir disso,
era inimaginável que uma mulher fosse trabalhar fora. O lugar da mulher sempre foi reservado às tarefas domésticas, né? Ela nunca poderia estudar, não poderia votar, não poderia exercer cargos políticos. Ela sempre foi reservada ao espaço doméstico, né? E aqui eu também não estou falando que não tem mulheres que se identifiquem, gostem desse papel, gostem de ser donas de casa, tá? Agora, nunca foi uma opção para as mulheres não ser donas de casa. Aí que está a desigualdade e a opressão, né? Tanto que, por exemplo, peguei aqui uma lei de 1890, uma lei do Brasil, hein? Em 1890, o entendimento era o seguinte, que o casamento trazia as seguintes obrigações, né? O casamento traz para o marido o direito de fixar o domicílio da família, de autorizar a profissão da mulher e de dirigir a educação dos filhos. Então, o homem que é o chefe de família no patriarcado, ele que toma as decisões. Isso pela lei, hein? Pela lei brasileira em 1890. Olha só como o machismo também estava bem enraizado, né? É direito do homem, né? O casamento confere à mulher o direito de usar o nome da família do marido e gozar das suas honras e direitos, né? E obriga o marido a sustentar e defender a mulher e os filhos. É muito importante a gente ver essa lei para a gente entender que o machismo não é ruim só para as mulheres. O machismo também é ruim para os homens, né? Porque o machismo traz uma carga, uma responsabilidade, um peso muito grande de ser homem, né? De sustentar, de ser duro, de ser rígido, de não poder chorar, de não poder expressar os sentimentos. Isso gera aquilo que a gente chama de masculinidade tóxica, né? Homens que só sabem se expressar pela violência, que não conseguem dialogar, que não conseguem conversar, que caem nas drogas, no álcool, que se matam, né, por conta dessa pressão de ser homem. Então o machismo é ruim para o homem, o machismo é ruim para a mulher. Óbvio que é pior para as mulheres, porque elas por muito tempo não foram consideradas nem gente, né? Elas foram consideradas um gênero inferior. Isso por muitas culturas, até o surgimento do feminismo na cultura moderna e de outros movimentos que ressignificaram o papel de gênero, né, através de culturas não europeias também, certo? Então aí, como isso acontece, né? Com a modernização, com o surgimento das indústrias, os homens indo para a guerra, as mulheres acabam entrando para as indústrias finalmente, né? E elas passam a exercer papéis ali que eles exerciam antes, mas ganhando muito, muito menos. Com as mulheres no mercado de trabalho, as suas jornadas de trabalho triplicaram, duplicaram, muitas vezes, né? Então, além de trabalhar, ainda tem que chegar em casa e passar pano no chão, fazer o almoço, fazer a janta, cuidar do filho, lavar a louça, aspirar a casa, né? Então, o homem chega do trabalho, abre a cerveja, vai assistir o jogo, estende a perna no sofá. A mulher chega do trabalho e ainda tem que fazer tudo, ao invés de dividir as tarefas com todo mundo da família, né? Então, homens que estão assistindo, não sejam esse homem, né? Dividam as tarefas. Todo mundo come, todo mundo lava a louça, se puder cozinhar também, se tiver tempo, ajuda a cuidar dos seus irmãos, ajuda a passar um pano, alivia o trabalho das mulheres da sua família. Porque isso também é assim que a gente vai diminuindo os efeitos do machismo, né? Então, esse acúmulo de funções e muitas vezes trabalhos não remunerados, porque a mulher, a dona de casa, ela trabalha muito, mas ela não ganha por isso, né? Às vezes o dinheiro fica todo na mão do marido. E com subrepresentação na política, né? Pouquíssimas mulheres na política até hoje, por mais que a gente tenha avanço na democracia. Esse é um assunto que a gente pode tratar também depois, em uma outra aula, tá? E algo que pesa muito é a questão da misoginia, né? Que é esse sentimento cultural de ódio por tudo que é feminino e por tudo que vem das mulheres, né? Então isso alimenta o machismo, isso alimenta uma masculinidade tóxica, essa misoginia, que é um ódio mesmo, né? Uma aversão, um repúdio à presença das mulheres em lugar de poder. Tem homens que não aceitam ser chefiados e liderados por mulheres, por exemplo. E aí, juntando a parte 1 com a parte 2, a gente tem que sempre lembrar, né, que o feminismo ele sempre foi um movimento voltado para mulheres brancas, né? Mulheres brancas de elite. Ele, no seu início, nunca valorizou, nunca convidou, nunca abraçou aquelas mulheres pretas, aquelas mulheres negras, indígenas que estavam na base da pirâmide, né?
Agora, o feminismo negro de hoje em dia já traz essa leitura de raça e gênero, porque as mulheres negras elas são as pessoas que mais trabalham e que menos ganham no Brasil, né? São as mulheres que mais acordam cedo, são as mulheres que mais têm filhos, são as mulheres que mais sustentam a família, são as mulheres que mais sustentam a família sozinhas, sem a presença de pais, porque são abandono parental, pais que fazem o filho ir embora, né? São mulheres que são chefes de família, são mulheres que menos entram na universidade, que menos concluem o ensino médio, né? As mulheres negras são as mulheres que mais têm esses marcadores de opressão, de violência e de desigualdade, né? Por isso que é tão importante a gente ver esse movimento de mulheres negras em todos os espaços, mulheres negras conquistando seu espaço, mulheres negras falando sua voz, mulheres negras presentes em lugares que elas nunca foram aceitas, né? Então, tudo isso é muito tema para a gente conversar depois, tá bom? Para a aula não ficar muito longa, eu vou deixar vocês aí com a dica de leitura, para quem quiser estudar pelo livro. Na página 110 a 134 você encontra os assuntos, e na 330 a 354 os demais assuntos que a gente tratou na parte 2. E vou deixar vocês aí com essa charge, né? Como que vocês interpretam essa charge aí de Laerte? Laerte, que é uma pessoa não binária, uma pessoa dissidente de gênero também, que faz uma charge aí sobre esse molde familiar. Interpretem a charge, se quiserem deixem no comentário e a gente fala sobre ela na próxima aula. Beijo, tchau!